falando de matemática com vocês. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa segunda videoaula da semana, aula 3 e 4. Então não esqueçam que é necessário que vocês estejam com o seu materialzinho didático à disposição. O livro para acompanhar a resolução das questões, caderno, lápis e borracha para acompanhar os cálculos e também fazer suas resoluções. Pessoal, para nós iniciarmos nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de medidas de comprimento, ainda falando de grandezas e medidas. Vamos falar de medidas de comprimento. Na aula anterior, nós falamos de proporcionalidade. Agora, nós vamos falar de medidas de comprimento. Então, pessoal, prontos para iniciar a nossa segunda videoaula, aula 3 e 4 da semana? Vamos juntos? Pessoal, indo para a página 124, falar de propriedades da igualdade. Nós vamos ver as habilidades de propriedades da igualdade. Então, gente, primeiro nós vamos ver aqui um exemplo de uma balança. O que é que está acontecendo com essa balança? Qual é a característica que a gente precisa explorar em uma balança? Em uma balança, nós temos dois casos a ser analisados. Primeiro, quando os pratos eles estão em equilíbrio, ou seja, em posições iguais. Depois, nós podemos ver quando os pratos estão em desequilíbrio, um está mais leve que o outro. Isso é o que nós podemos observar em uma balança. Sendo assim, quando nós observamos, nós vamos pensar o seguinte: quando os pratos estão em equilíbrio, o que é que está acontecendo ali? Uma igualdade. Ou seja, o que está em um prato pesa a mesma quantidade ou o mesmo peso que o que está em outro. Tem as mesmas massas. Mas quando eles estão em desequilíbrio, é porque um lado está mais pesado que o outro. Portanto, é comum que se fique em desequilíbrio. Então, isso é uma desigualdade. Então, vamos entender. Balança em equilíbrio representa uma igualdade. Balança em desequilíbrio, um lado mais alto, né, e o outro mais baixo, representa uma desigualdade. Pessoal, então, aí a gente vai aqui para um exemplo. Observe a balança abaixo e responda. Nós temos aqui uma balança. Nessa balança, nós temos nesse prato aqui um peso de 5 kg, seguido de 4 caixinhas com pesos ocultos, desconhecidos. No outro prato, nós temos 3 pesos de 5 kg, seguido de 3 caixinhas com pesos ocultos. Mas elas estão em equilíbrio. Se elas estão em equilíbrio, o peso que tem nesse prato é exatamente igual ao que tem nesse. Então, vamos ver o que ele quer saber em relação a isso. Olha, pessoal, o que acontece para que a balança fique em equilíbrio? Justamente isso que estamos dizendo. Acontece que tudo que nós colocamos nesse prato pesa o mesmo peso que o que nós colocamos nesse daqui. Aí, pessoal, nós temos uma outra balança. Essa, ela tende a ficar em desequilíbrio. Veja que esse lado aqui está mais pesado que esse. Por quê, pessoal? Porque nesse lado aqui nós colocamos massas superiores ao que colocamos nessa. Nesse daqui nós temos um peso de 18 kg, seguido de um peso de 2 e outro peso de 2. 22 kg nesse lado. Nesse outro lado, nós temos um peso de 10, seguido de 3 pesos de 3, 19 kg. Portanto, 19 kg, ele é mais leve do que 22. Então, é por isso que o lado que tem 22 kg está pesando mais, está mais baixo. Isso chama-se desequilíbrio. Não há uma igualdade entre eles, há uma desigualdade. Esse lado pesa mais que esse. Então, pessoal, quando a balança está em equilíbrio, igualdade. Os dois lados pesam iguais. Quando está em desequilíbrio, desigualdade. Um lado vai pesar mais que o outro. Então ele quer saber o que pode fazer para que ela entre em equilíbrio. Se nós queremos que os dois lados entrem em equilíbrio, o que será necessário fazer? Completar o peso que falta aqui para ser igual a esse. Nós vimos que aqui nós temos 22 kg, já aqui nós temos 19. Pessoal, se nós temos 19, para chegar a 22, falta quanto? 3 kg. Se nós colocarmos aqui um peso de 3 kg, a balança entrará em equilíbrio. E aí, estão entendendo a relação estabelecida entre igualdade e desigualdade? Equilíbrio e desequilíbrio? Vamos continuar? Agora, pessoal, a balança a seguir está em equilíbrio. Óbvio, nós temos uma balança, um peso de 10 kg, uma
melancia e um peso de 3 quilos. Elas estão em equilíbrio. É notório que nós perceba que a melancia pesa 7 quilos, porque 7 mais 3 é 10, em equilíbrio com 10. Para que eles estejam em equilíbrio, é necessário que eles tenham pesos iguais. Aí, pessoal, ele diz assim, podemos representar essa situação pela sentença 7 kg mais 3 kg igual a 10 kg. Ou seja, a sentença lá da balança que tem a melancia, nós podemos representar assim. 7 kg, que pesa a melancia, mais 3 kg do peso de 3 kg, que está junto a ela, é igual a 10 kg, porque é o que está no outro prato. Por isso que nós estabelecemos essa igualdade. Ela representa o equilíbrio entre os dois pratos. Quantos quilos tem em cada prato da balança? 10, né, pessoal? Nós estamos vendo que tem 10 quilos. Por isso que eles estão em equilíbrio. Se tirarmos metade do que há em cada prato, o que acontecerá com a balança? Depois que ela entrar em equilíbrio, ou seja, ela já está em equilíbrio, né? Se nós retirarmos metade do que há em cada prato, ela continuará em equilíbrio. Se a gente tirar metade do que há em cada prato. Quando a gente retira quantidades iguais dos dois pratos, ela continua em equilíbrio. Por quê? Porque a mesma quantidade retirada em um foi retirada em outro. Então ela não vai sentir diferença. Depois ele quer saber, e aqui eu informei que ela permanece em equilíbrio, né? E depois ele quer saber, e o que acontecerá com a balança se deixarmos em cada prato o dobro do que ele tem? Continua em equilíbrio. Se nós agora adicionarmos, né, o dobro, ou seja, uma mesma quantidade do que tem, mais 10 quilos em cada prato, permanecerá em equilíbrio. Ambos os pratos ficarão com 20, permanecerão em equilíbrio, porque ficarão com quantidades iguais. Então, permanece em equilíbrio. Gente, nós estamos vendo, estabelecendo a relação de igualdade. Olha, agora nós vamos falar de um valor desconhecido na página 127. Então, na página 127, Ana quer descobrir a massa dos pesos que estão na balança representada por X. Ana tem uma balança em equilíbrio. Em um dos pratos, o peso de 13 quilos. Já no outro, tem 5 quilos, mais 2 pesos com pesos ocultos. Ela quer descobrir qual é o peso desses 2 pesos que está oculto. Vamos descobrir juntos? Nesse caso, pessoal, nós estamos dizendo que nós vamos descobrir um valor desconhecido. X representa um valor desconhecido. Se nós somarmos x mais 5, teremos 13, igual a 13. Logo eu entendi o seguinte, x é 4, cada um dos pesos 4. 4 mais 4 é 8, 8 mais 5 é igual a 13. Portanto, o valor desconhecido aqui representado é 4 kg. Cada um desses pesos que tem valores ocultos pesa 4 kg. Somado com 5, totaliza 13 e entra em equilíbrio com o outro prato que tem 13. Então, aí depois, na questão 2, na balança abaixo, as caixinhas azuis têm o mesmo peso. Determina a massa de cada caixinha. Nós temos aqui uma balança em equilíbrio também. Nesse prato tem 3 pesos de 5 kg mais 3 caixinhas azuis. Nesse prato tem um peso de 5 kg mais 4 caixinhas azuis. A gente quer encontrar o peso de cada caixinha azul. Vamos ver? Então, para nós fazermos isso, nós vamos fazer assim, x mais x mais x mais x e mais 5. No primeiro prato, nós temos 4 caixinhas pesando x mais um peso de 5. Igual, porque estão em equilíbrio, ao segundo prato. No segundo prato, nós temos 3 caixinhas de x pesos, mais 3 caixinhas de 5, 15. Ou seja, mais 3 pesos de 5, 15. Estabelecemos essa relação. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós temos nesse lado 1, 2, 3, 4, 4x. Nesse lado 3x eu vou somar, vou ficar com 4x mais 5, igual a 3x mais 15. O que é que eu vou fazer para ficar bem simples? Eu vou pegar e juntar os termos que tem x e os termos que não tem. Vou colocar um de um lado e o outro de outro. Ou seja, coloquei 4x menos 3x no primeiro prato e 15 menos 5 no segundo. Por que menos? E por que menos aqui? Porque eles saíram de pratos, eles mudaram de posições. Aí a gente precisa inverter essa operação. Ou seja, 4x menos 3x é 1x e 15 menos 5, 10. Estamos dizendo que cada caixinha azul pesa 10 quilos. Aí nós faremos 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 5, 45. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 15, 45. Por isso eles estão em equilíbrio. Em cada prato, 45 quilos e aí eles entram em equilíbrio. Pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi uma aula simples. Nós falamos de uma unidade de medida muito importante. Um forte abraço e até o próximo encontro.